Bom, o que é JPA? É Java Persistence API, um conjunto de funções, de classes, de módulos aí, que vai servir para quê? Para fazer a persistência. O que é persistência? Persistência é salvar isso aí no lugar onde eu não perca. Então, se eu desligo o computador, na hora que eu ligo, eu tenho que ter de volta isso daí. Tá? Então, quando a gente fala de persistência, é exatamente isso. É persistir o objeto, persistir o dado. O que é persistir o dado? Guardar ele em algum lugar onde eu não perca. Tá? Java. Então, o que ela é? Então, o JPA, na verdade, é um conjunto de classes para fazer a persistência em Java. Ah, beleza. Então, vamos lá entender esse cara. A Java Persistência API, ela não é uma implementação. Ah, então, ela não é classe, professor? Sim, ela é classe, mas só para entender. O que aconteceu? Não existia padrão para salvar objeto no banco. Tá? Aí, cada empresa fez o seu. O que acontecia? Se você quisesse mudar de um para outro, não funcionava. O que eles fizeram? Eles definiram um padrão para persistência. O que é um padrão? Eu vou definir uma especificação. Para ser uma implementação de persistência para Java, tem que ter um método que faz isso, tem que ter um método que faz aquilo, tem que ter um método que faz isso, mas ele não falou como tem que ser implementado esses caras. Tá? Ele não disse como deve ser feito esses caras, mas ele disse o que esses caras têm que fazer. Tá? Então definiu-se lá que teria que ter um negócio chamado Entity Manager, definiu que tinha que ter as annotations, definiu que tem que ter um monte de coisa. Então, uma definição de como deveria ser um framework, uma ferramenta para salvar objetos no banco. Mas não implementou. Por quê? Porque aí cada uma das empresas que querem fazer a persistência em banco implementa da melhor forma possível para ela. Tá? Por quê? Porque isso daí é genérico, então eu consigo salvar objetos no MySQL, eu consigo salvar objeto no Microsoft Server, em todos os SQL Server, Postgres, e aí eu consigo salvar em qualquer lugar esse cara, entendeu? Então esse é o objetivo, eu criar algo genérico. Então esse conjunto de empresas definiu esse padrão, tá? Essa especificação JPA. Ah, então quando eu uso JPA, eu uso JPA de alguém, tá? Quem são os mais comuns, as implementações mais comuns? O OpenJPA, tá? O Hibernate e o Eclipse Link. Esses três aqui são as três implementações mais utilizadas para fazer o mapeamento objeto relacional, ou seja, persistir objetos Java em tabelas no banco de dados. Bom, quais são os principais componentes desse framework? Quais são os principais componentes desse cara chamado JPA? Tá? Pojos persistentes. O que é pojos? Pojos, na verdade, é Plain Old Java Object, ou velho e simples objeto Java. Tá? Então, são os objetos Java que a gente está acostumado a construir, onde a gente tem lá os atributos, depois eu tenho os construtores, depois eu tenho os getter e setters, depois eu tenho o equals hashcode. Tá? Então, quando vocês vão ouvindo falar de Pojo, essas classes Java bem simples, bem comuns. Então, tudo que você coloca lá no modelo de vocês, tá? Geralmente são classes Pojo, são classes básicas da linguagem Java. Tá? Então, eu consigo fazer com que essas classes sejam persistentes, ou seja, eu consigo salvar ela em banco. Então, o componente são essas classes, que a gente chama aqui de entidades também, tá? Ou das classes do modelo. Consulta utilizando objetos. Olha que interessante. Então, aqui em cima, para mim fazer a persistência, o que eu faço? Eu utilizo anotações e eu utilizo um cara chamado Entity Manager, tá? Que é o gerenciador de entidades, que é o cara responsável por pegar o objeto e colocar dentro do banco no lugar certo onde ele tem que estar. Tá? Na sua tabela correta, com seus dados, cada um no seu campo certo. Tá? Então, esse cara aqui é o Pojo.
A consulta, a gente tem uma linguagem, você precisa ver que interessante, existe uma linguagem que é derivada do SQL, bem próxima ao SQL, tá? Que permite eu consultar dentro de um conjunto de objetos. Olha que interessante. Então, eu crio uma consulta. Aqui a gente usa muito um cara chamado named query. Tá? Eu crio uma consulta dessa. E aí, eu mando o JPA executar. O que ele faz? Ele vai lá no banco, transforma essa linguagem que a gente fez aqui, esse JPQL, em SQL padrão, consulta o banco, recebe do banco o resultado, transforma esse monte de linhas das tabelas em objetos e me devolve uma release de objetos. Tá? Olha que legal. Então, esses caras, essas consultas, então, eu consulto o banco, pego o que eu tenho lá dentro do banco, que são linhas e colunas, linhas e campos, né? E transforma isso em objetos e atributos. Tá? E quando é um conjunto grande, ele cria uma release com esses caras lá dentro. Tá? E outra coisa, ele tem também um outro componente, são as configurações simples. Vocês vão ver que a gente põe algumas anotações e eu já estou relacionando uma tabela ao banco de dados. Tá? Ou então alguma coisa em XML que a gente vai ver, que a gente configura a unidade de persistência através de XML, que no NetBeans a gente vai fazer de forma visual, tá? Para facilitar mais a nossa atividade. Vamos lá. Tá? Então, como eu havia dito lá atrás, aqui ó, eu falo, ó, ele utiliza conceitos de mapeamento objeto relacional. Olha que interessante. A linguagem é orientada a objeto. O banco de dados é relacional. Orientado a objetos são classes, atributos e métodos. Relacional são tabelas, campos. Tá? Então, ele faz um mapeamento, relacionamento entre o objeto e a tabela. Tá? Então, aqui eu mostro como que é esse relacionamento. Tá? Então, eu tenho aqui uma tabela que eu tenho, a tabela de cliente, ela vai estar relacionada a uma classe cliente. Tá? E aí, dentro de cada tabela, eu tenho um conjunto de colunas, tá? Que pode ser nome, endereço, cidade, estado. Então, cada coluna dessa é um atributo na minha classe Java. Tá? Então, cada tabela é uma classe e cada campo ou coluna é um atributo. Tá? E o registro é um objeto instanciado dentro. Um registro é um objeto instanciado. Tá? Então ele faz esse meio termo. Então ele pega lá de tabela e transforma em classe. Pega lá de registro e transforma em objeto na memória. Exatamente isso que ele faz. Tá? Os principais elementos quando a gente vai trabalhar com JPA é o seguinte, é a unidade de persistência, é o cara que faz a configuração entre o meu projeto Java e o meu banco de dados, tá? O Entity Manager Factor, olha que nome bonito, né? Fábrica de gerenciadores de entidades, de gerentes de entidades. Tá? Então, o que essa fábrica faz? Ela cria um cara chamado gerenciador de entidade, o Entity Manager. O que é o Entity Manager? O Entity Manager é uma classe, tá? A classe Entity Manager, ela que é responsável por fazer as operações com o banco. Então, se eu crio um objeto Entity Manager, significa que eu estou criando um objeto que vai estar responsável por conectar no meu banco e fazer a operação lá dentro. Tipo, eu faço uma inclusão. Ele vai lá, conecta com o meu banco, inclui e fecha a conexão. Tá? Então, esse Entity Manager ele é responsável por fazer essa ação, por trabalhar diretamente com o meu banco. Tá? E depois, um outro elemento que a gente tem são as anotações. As anotações, o que são? Na verdade, são um conjunto aí, de annotations do Java, onde eu defino o relacionamento entre a classe e a tabela. Tá? A classe no Java e a tabela no banco.
certo? E por fim a gente tem o JPQL, que é a linguagem de consulta. Tá? Essa linguagem aí que vai ser utilizada para a gente pegar, eu quero todos os produtos sem estoque, eu quero todos os clientes que têm limite acima de tanto. Então todas essas consultas que a gente vai fazer utilizando essa linguagem aqui. Essa linguagem não faz inclusão, não faz exclusão, não faz alteração, ela só faz consulta. Tá? E o interessante é que quando a gente trabalha com JPQL, a gente faz uma consulta, a gente fala assim, consulta no banco, na verdade não é no banco, tá? E ele traz o conjunto de objetos que a gente tem no banco que satisfaça essa consulta. Tá? Então é bastante interessante trabalhar com ele, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá então. O primeiro, unidade de persistência, tem por objetivo especificar ou configurar o relacionamento do projeto Java com determinado banco de dados. Tá? Então, esse cara aqui, essa unidade de persistência, a gente vai usar uma interfacezinha no NetBeans para configurar. Tá? Mas é bem simples, não tem muito segredo. E onde fica essa unidade de persistência? Fica num cara chamado persistence.xml, que está na pasta metainf. Eu vou ter que criar essa pasta, criar essa unidade. O NetBeans faz para você. Então, ele vai facilitar um pouco a sua vida, vai ajudar um pouco você. Mas, alguma coisa você vai ter que fazer. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que configurar. Tá? Então, esse persistente.xml, no NetBeans vai ter uma interface diferente. Mas, por trás dele, o que a gente tem é um conjunto de tags XML, tá? De configuração. O que essas tags fazem? Bom, elas definem um conjunto de propriedades. Então, essa primeira propriedade aqui, ó, java.persistência.jdbc.url, é qual o lugar aonde está o nosso banco de dados. Tá? Vocês usaram isso daqui com esse formato que é o JDBC, não, é MySQL, //localhost, tá? Lá em PHP. Então, aqui dentro, ó, no name dela é esse nome, que é o URL, que é onde está o seu banco. Tá? E o value é qual que é esse endereço do banco. Depois a gente vai ver certinho, com detalhes, onde a gente vai encontrar esse endereço. Depois, o jdbc.user é o usuário que eu vou usar para conectar no banco. Então, o value dele tem o nome do usuário utilizado. Depois tem o ponto password. O ponto password é a senha. Então, a senha aqui, no caso, é 123. Depois, eu tenho que colocar o driver. Tá? O que é o driver? O driver é qual a classe Java que vai ser responsável por fazer a conexão com o banco de dados. Tá? No caso aqui, é quem? É o MySQL, tá? com.mysql.cj.jdbc.driver. Esse cara aqui, essa classe vocês vão encontrar dentro do conector J, tá? Lá do MySQL. Tá? Esse daqui a gente não precisa colocar, tá? Que é o dialeto a ser utilizado. Então, esse daqui eu não preciso, não tem necessidade de colocar. Então, essas 4 características aqui, eu sou obrigado a colocar para poder configurar. Então, para configurar a minha unidade de persistência é qual driver, aonde está o banco, qual o usuário e qual a senha. Beleza? Então, além da unidade de persistência, a gente tem também os mapeamentos. Aí, os mapeamentos são anotações. O que são anotações? É igual aquele @override que a gente pôs, aquilo é uma anotação. A gente está avisando para o compilador Java que ali tem alguma coisa. Ali está relacionado a algo. Tá? Então, no caso aqui dentro do JPA, as anotações têm por finalidade especificar o relacionamento entre as classes do modelo e as tabelas do banco de dados. Tá? Então, quais são as principais anotações que a gente vai utilizar? As anotações essenciais, tá? Essenciais é o @entity e o @id, tá?
Mas a gente vai trabalhar com essas 4 aqui, ó, que eu acho importante a gente mapear certinho, deixar bem definido. Tá? Então, o @entity, qual que é o objetivo do @entity? Indicar que essa classe é uma entidade, que serão objetos armazenados no banco de dados. Então, toda vez que eu definir uma classe como entity, eu estou dizendo que ela vai ser uma entidade. E aí todos os objetos delas vão poder ser salvos dentro do meu banco. Depois eu tenho o @table. A @table é fácil de saber o que é. Table é tabela, então indica em qual tabela serão armazenados os objetos dessa classe. Tá? @id, chave primária. Tá? E @column, cada um dos campos da tabela relacionados aos atributos da classe. Então é isso que a gente vai usar. Ah, professor, mas como que eu uso isso? Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, o que eu estou dizendo nessas anotações? O primeiro aqui eu estou falando, ó, @entity. Então, eu estou dizendo que a classe cliente, ela é uma entidade, ou seja, que os objetos dela serão salvos dentro do banco de dados. Beleza? @table. Em que tabela? Tá? A tabela que o nome dela for cliente. Tá vendo que aqui está o C minúsculo? Ó, porque lá na minha tabela eu coloquei com C minúsculo. Tá? Lá no meu banco eu criei essa tabela cliente com o C minúsculo. Tá? Então eu estou dizendo aqui, ó, essa entidade, então, está relacionada à tabela cliente. Tá? Ah, beleza. @id. Tá vendo que o @id está antes do private integer int id? Eu estou dizendo aqui, o identificador para o cliente vai ser esse id aqui embaixo. Ah, então eu coloco antes do comando? Exatamente. Antes do atributo? Exatamente. É a mesma coisa aqui, ó, @table, antes da minha classe. Tá? @id, antes da minha chave primária. Ah, então agora eu preciso saber no banco quem é a chave primária para poder relacionar com esse cara. Exatamente. Então, ó, eu coloco lá @id e falo qual que é, dentro da minha classe, o identificador dela. E aí eu coloco o @column também. Para que serve a @column? O @column indica o seguinte, que esse ID aqui do cliente vai ser salvo no ID lá da tabela cliente do banco. Tá? Então, eu estou relacionando esse ID da minha classe com esse ID do meu banco. Então, lembrar que tudo @column, aqui no name dele, é qual o campo lá dentro da minha tabela, onde eu vou guardar esse valor. Tá? Aí, o outro @column. Então, para cada atributo que eu tiver, que eu vou salvar esses atributos, eu vou colocar um @column, indicando, ó, o name, qual o nome do atributo lá dentro da minha tabela. Beleza? Então aqui o @column está ligado aos campos da minha tabela. E o private está relacionado ao a minha classe. Tá? Tabela do banco, classe Java. Tabela do banco, classe Java. Tabela do banco, classe Java. Ah, então é só para criar esse relacionamento. Como essas coisinhas aqui, coloquei 1, 2, 3, 4, 5, o JPA já sabe que esse cara é uma entidade, tá? Ou seja, ele vai poder ser salvo no banco. Outra informação, ele vai salvar em que tabela? Na tabela cliente, tá? Na tabela cliente, que tem a coluna ID e que tem o nome, tá? Onde o atributo ID da minha classe cliente vai ser salvo no ID da minha tabela. E o atributo nome da minha classe vai ser salvo no campo nome da minha tabela. E que o meu ID é a minha chave primária. Tá? Chave composta é um pouco mais complexo, mas também não mata ninguém, não. Beleza? Entenderam o mapeamento? Isso é mapeamento. Tá? É só indicar que é uma entidade,
qual tabela que ele está relacionado, quais os campos, cada um dos atributos está relacionado e qual é a chave primária. Acabou. Tá? Isso é mapear. Existem outras anotações também que a gente vai usar, que a gente vai mexer, tá? Que é o arroba generated value, ou seja, valor gerado. Ah, então isso daqui, quando o valor é gerado, significa autoincremento, tá? Então, esse generated value vai ser utilizado para quê? Quando eu tenho chave primária com autoincremento que vocês fizeram lá no banco, tá? O arroba id class, ele é utilizado quando tem chave primária composta, tá? Então, a chave primária é composta por 2 campos. Beleza, então, esse id class é o que eu vou usar quando eu tenho esse caso. A gente vai ver mais para frente ainda, tá? E tem mais duas anotações aqui que são importantíssimas, que é o arroba named carries, perdão, e arroba named carry. Isso daqui é para mim criar as minhas consultas JPQL, tá? Eu vou usar dentro do meu programa, dentro da minha aplicação. Aí é onde a gente cria essas coisas, tudo dentro do modelo. Beleza? Então isso é anotação, é a gente definir como que está relacionado uma tabela no banco com uma classe memória. Beleza? Aí depois, agora eu vou pelar assim, além de eu ter esse relacionamento, agora eu preciso executar as ações, indicar que eu quero salvar, indicar que eu quero excluir, indicar que eu quero pegar alguma coisa lá dentro. Tá? E quem faz essas ações de executar a ação ligado ao banco, é o Entity Manager. Tá? Então, o Entity Manager é o gerenciador de entidade. Ah, então entidade são objetos de uma classe que foi mapeada. E aí, toda vez que eu quiser guardar esse objeto, eu falo, ó, salva esse objeto aqui lá dentro. Tá? Então, quem faz isso é o Entity Manager. Esse cara que é responsável por salvar o banco ou por ler do banco. Então, é ele que faz a conexão com o banco e realiza as operações lá dentro. Tá? Então, a entidade é uma classe Java mapeada com anotações JPA. Beleza. O Entity Manager é a classe responsável por fazer as operações de persistência. Tá? O que é persistir? Persistir é guardar no banco. E aí é responsável por fazer o quê? Que operações de persistência? Salvar, consultar, sobrescrever, remover objetos desse banco. Tá? Então, a gente vai usar a persistência sempre com banco. Tá? Por quê? Porque é a forma mais correta de se trabalhar. Tá? Que a gente tem mais desempenho. Certo? E aí a gente vai trabalhar muito com o MySQL em conjunto com o JPA. Tá, mas como que eu crio essa entidade, esse Entity Manager? Quem que cria esse cara? Quem cria o Entity Manager é um cara chamado Entity Manager Factor, ou seja, fábrica de gerenciadores de entidades. Tá? Como que eu crio ele? É fácil, ó. Entity Manager Factor, põe o nome para ele. Posso colocar EMF, pronto. Ficou mais fácil. É igual. Chamo persistência, então, o persistência, o que ele é? É uma classe dentro do JPA e mando chamar o Create Entity Manager Factor. Aí é o método Create Entity Manager Factor e passo esse cliente SPU. O que é isso, professor? Vamos ver o que é isso. Ó. Esse cara está aqui, ó, é a unidade de persistência. Tá? Então, o nome da unidade de persistência eu uso aonde? Eu criei ela lá isolada, que ela não tem referência com ninguém, mas na hora de eu criar a fábrica de entidades, ó, eu criar o Entity Manager Factor, eu utilizo esse nome. Então, ele pega essa configuração que eu defini lá e cria um cara que vai ser responsável por gerar gerenciadores de entidade, uma fábrica de gerenciadores de entidade. Tá? Então, eu preciso ter a fábrica, por quê? Porque eu preciso ter quem? Eu preciso ter o Entity Manager, que é o gerenciador de entidade. Então, o gerenciador de entidade é quem vai salvar as coisas para mim. Mas eu não consigo criar ele de forma isolada. Eu preciso criar ele sempre a partir
da Entity Manager Factor. Tá? Então não tem como criar o Entity Manager sem ter o Entity Manager Factor? Não tem como. Beleza? E aí o Entity Manager, o que ele tem? Ele tem métodos, que é o que a gente vai usar basicamente, são esses 4 métodos aqui. Aí depois a gente vai ver mais sobre consultas, alguma coisa que é um pouco diferente. Mas a gente vai ter basicamente esses 4 métodos. O persist, ele faz a persistência de um objeto, ou seja, salva um objeto no banco. Remove, ele exclui o objeto. Ah, professor, é bem parecido com o array. Esse é bem parecido. O remove é bem parecido. Tá? Exclui o objeto. O merge, ele altera ou subscreve um objeto no banco. E o find, ele faz uma busca. Tá? Ele localiza um objeto de uma determinada classe a partir de uma chave. O que é isso, professor? Ah, então eu falo assim, eu quero encontrar o cliente com código 1. Então eu falo, ó, find, encontre, da classe cliente que tem a chave 1. E aí ele vai lá e traz para mim esse objeto e guarda aqui dentro. Ó. Ou seja, ele vai lá no banco de dados, faz uma consulta pela chave primária, traz o objeto, traz o registro, monta um objeto e me entrega o objeto pronto. Tá? E como que eu crio o Entity Manager? A partir do Entity Manager Factor. Ah, então esse cara criado aqui, ó, que eu criei a partir da minha persistência, é quem eu vou usar para criar minha conexão com o banco. Então esse Entity Manager é como se fosse a conexão real com o banco. Tá? É o cara responsável por fazer as operações no banco. E aí, para criar ele, eu defino um objeto Entity Manager, e aí eu uso lá o Entity Manager Factor, ponto, create Entity Manager. Aí o que eu fiz? Eu criei o meu gerenciador de entidade. Beleza? Então vamos ver isso aí na prática agora.